Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante sobre as características do milênio, né? E a gente vai tomar por base um escritor americano muito reconhecido na área de escatologia, chamado John Dwight, tá? Ele criou uma tese com 23 características das 23 bênçãos que acontecerão com o povo que reinarão com Cristo durante o milênio, né? A primeira característica, ele diz que é a paz, tá? Aí ele diz assim: o término da guerra pela unificação dos reinos do mundo sob o reinado de Cristo, juntamente com a prosperidade econômica, são frutos do reino do Messias. E a referência está em Isaías capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. E a segunda, que ele diz, é a alegria. Diz assim: a plenitude da alegria será marca característica da era milenar. E a referência está em Isaías 9, no versículo 3 e 4, que diz assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Que tremendo, né, pessoal? E a terceira é santidade. Ele diz assim: o reino teocrático será um reino santo, no qual a santidade é manifesta por meio do rei e de seus súditos. A terra será santa, a cidade será santa, o templo será santo e os súditos serão santos no Senhor. E a referência está em Sofonias, no capítulo 3, no versículo versículo 11 a 13, que diz o seguinte: naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Pessoal, e a quarta é a glória. Olha só que diz assim: será um reino glorioso, no qual a glória de Deus encontrará plena manifestação, pessoal. Olha que tremendo. E a referência dessa glória de Deus, ela está em Isaías no capítulo 4, no versículo 2, que diz o seguinte: olha que tremendo: naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Que tremendo, pessoal, que tremendo. E a próxima é o quinto, é o consolo, que diz assim: o rei ministrará pessoalmente a todas as necessidades, a fim de que haja pleno consolo naquele dia. Que coisa linda, né, pessoal? Essa referência está em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 23 a 25, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta do cativeiro o povo de Judá e de sua cidade dirá novamente: o Senhor o abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. E a sexta, pessoal, a sexta bênção é a justiça de Deus. E ele diz assim: haverá administração de justiça perfeita a cada indivíduo. E a referência dessa justiça divina, pessoal, ela está em Isaías, no capítulo 11, no verso 5, que diz assim: a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. E a próxima bênção, pessoal, a sétima bênção, ela é o pleno conhecimento vindo do próprio Deus. Diz assim: o ministério do rei levará os súditos do reino ao pleno conhecimento, sem dúvida. Haverá um ensinamento sem paralelo do Espírito Santo. Através de Jesus aqui, através da presença de Deus, todo o véu que foi fechado pelo pecado de Adão, ele será destruído, pessoal. Nós teremos uma plena sabedoria, nossa mente voltará a produzir 100%, né? Dizem por aí, os estudiosos, alguns dizem que a gente trabalha com 3, outros com 7, outros com 10,
não importa a quantidade que ele seja estabelecido, pessoal, mas depois da queda de Adão, nosso conhecimento caiu muito, a nossa memória, ela não guarda muitas informações, né? Se você conseguisse aprender tudo e não perdesse nada do que a gente já absorveu durante toda a nossa vida, né? E a referência desse pleno conhecimento, ela está em Abacuque, no capítulo 2, do versículo 14, que diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Olha que tremendo, né, pessoal? E a próxima, oitava, é a instrução do próprio Jesus, né? Diz assim: esse conhecimento será dado pela instrução que emana do próprio Rei Jesus. E a referência está em Miqueias, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, do Deus de Jacó, ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. E a próxima bênção, pessoal, vai ser uma bênção, que é a retirada da maldição do pecado, né? E ela diz assim, ó, retirada da maldição do pecado. A maldição original colocada sobre a criação será totalmente suprimida, de modo que haverá produtividade abundante na terra. A criação animal será transformada. Animais nocivos perderão o seu veneno e a ferocidade. E a referência disso está em Isaías, no capítulo 65, no verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pessoal, olha que tremendo, pessoal. E a 10ª bênção diz que a doença, ele usa a referência que a doença será eliminada. Ele diz assim: o ministério de curas do rei será observado em toda a era. Assim a doença e até mesmo a morte, exceto como medida de castigo, né, quem pecar durante o milênio, do pecado público serão eliminadas. E a referência que ele usa para defender essa tese está em Ezequiel, no capítulo 34, no verso 16, que diz assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Aqui fala sobre o governo de Jesus, né? A Bíblia tem várias referências em que fala que Jesus governará com cetro de justiça, né? Aqueles que pecarem, a Bíblia diz que não terão punição leves, né? Aqueles que transgredirem a lei serão mortos instantaneamente. Tem alguns versículos que diz que a morte será instantânea e antes de ele cair ao chão, de o seu rosto bater no chão, ele já será eliminado, né? Tamanho a justiça de Jesus, né? É um reino, pessoal. Nós temos que entender que esse reino de Jesus não é um reino democrático, tá? É um reino teocrático e é um império do Messias, em que ele aniquilará os pecadores, né? Não deixará que o pecado seja instituído aqui na Terra, né? E o próximo, pessoal, é a cura dos deformados, o 11º, tá? Ela diz assim: acompanhando esse ministério haverá cura de toda a deformidade na instituição do milênio. E a referência que ele usa em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 19, que diz assim: nesta época agirei contra todos os que oprimirem vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles o louvor e a honra e em todas as terras onde foram envergonhados. E a próxima, pessoal, é a proteção. Ele diz assim: haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida na era milenar por intermédio do rei. E a referência, pessoal, da proteção divina de Jesus está em Joel, no capítulo 3, tá? Versículo 16 e 17, que diz o seguinte: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e os estrangeiros jamais a conquistarão. E a 13ª, pessoal, é a libertação, é a liberdade em relação à opressão, né? Ele diz o seguinte: não haverá opressão social, política, nem religiosa naquele dia, pessoal. Toda opressão será tirada do nosso meio, né? E uma das referências que ele usa aqui é em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 11 a 12, que diz o seguinte: quanto a você, por causa do sangue
da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Olha que tremendo, pessoal. Aí no 14ª é a ausência da imaturidade, ausência da infantilidade, pessoal. Ele diz assim, ó, a ideia parece ser de que não haverá tragédias de corpos e mentes fracas e débeis naquele dia. A longevidade será restaurada. A Bíblia diz que os homens viverão como as árvores, né? A gente olha na história, hoje tem árvores que têm mais de 500 anos, 1000 anos, e como no início, antes da queda, pessoal, os descendentes de Adão, antes do dilúvio, viviam mais de 900 anos, né? A gente vê a referência de Matusalém, que foi o homem que viveu mais anos na Terra, né? Mais de 900 anos. E a próxima, pessoal, é a reprodução dos povos vivos, né? Ele diz assim, ó, reprodução dos povos vivos. Os santos que entrarem no milênio com seus corpos naturais terão filhos durante o período. A população da Terra aumentará. Os nascidos do milênio ainda possuirão a natureza pecaminosa, logo a salvação será necessária. Aquelas pessoas que nascerem durante o milênio, pessoal, que não conheceram, que não passaram pelo período da pequena e da grande tribulação, para eles serão apenas histórias, né? E alguma dessas pessoas, em algum momento, provavelmente, eu acredito que seja a minoria, elas passarão a não acreditarem mais nessa promessa, não acreditarem mais em Deus, né? Como nós vemos hoje, né? Nós passamos 2000 anos desde que Jesus veio, e quantas pessoas que não acreditam são apenas histórias, né? É o Jesus histórico, né? Eles não acreditam nos milagres que Jesus operou, naquilo que Jesus fez, como andar sobre as águas, como secar uma videira instantaneamente. Para eles são apenas histórias, né? E provavelmente durante esse período de 1000 anos, muitas pessoas também passarão por esse tipo de situação, né? E a 16ª, pessoal, é uma coisa que nós hoje, muitas pessoas têm como um fardo, né? Que é o trabalho. Mas o trabalho, pessoal, ele se tornou um fardo depois da queda de Adão, né? Antes da queda de Adão era um prazer o trabalho. E a próxima é prosperidade econômica, que diz assim, a perfeita situação de trabalho terá uma economia abundante, de modo que não haverá falta ou necessidade. E a referência disso está em Isaías 30, versículo 23 a 25, diz assim: Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra lhe dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes pratos. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados como forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regados de águas fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. E a 18ª, pessoal, é o aumento da luz solar, né? Haverá um aumento da luz solar e a lunar nessa era. O aumento da luz provavelmente será a causa do aumento da produção da terra. Tem várias referências, pessoal, sobre isso, mas eu vou ler aqui em Isaías 60, 19 e 20, que diz assim: o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho lunar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre e os seus dias de tristeza terá fim. E uma coisa agora, que a próxima que vem é uma coisa que mexe com a nossa cabeça, que é a língua unificada. Nós cremos que ali na construção da Torre de Babel, naquela blasfêmia daquela grande obra, ali foi a causa da dispensão das línguas, né? E nesse reino milenar de Cristo também, os povos todos voltarão a falar a mesma língua. Pode ser que serão poliglotas ou coisa do tipo, mas a Bíblia diz em Sofonias 3:9, diz o seguinte: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, pessoal. Até mesmo isso será restaurado, né? A nossa língua será uma única língua, todos conseguirão entender a todos, né? Assim como ali no dia de Pentecostes, em que os judeus helenistas conseguiam entender as pessoas que estavam ali no Pentecostes, né? Eles entenderam o que eles estavam sendo falado por ali, por aquele batismo, né? Pela descida do Espírito Santo ali, né? Nós acreditamos que ele usa essa referência, eu também concordo com ele, que será uma referência de uma transformação, até mesmo nessa questão aí. E a 20ª, pessoal, é a adoração unificada, tá? Ele diz o seguinte: todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias.
E a referência está em Malaquias 1, no versículo 11, diz o seguinte: pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Oh, aleluia, pessoal. E a próxima, a 21ª, diz assim, segura aí, tá acabando. A presença manifesta de Deus, que está em Apocalipse 21, versículo 3, que diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que tremendo, né, pessoal? E diz o seguinte, pessoal, a presença de Deus no nosso meio, ela vai ser tão grande, pessoal, tão como antes nunca se viu antes. Nem o sumo sacerdote presenciou tal glória, mesmo ele entrando no Santo dos Santos, sentindo a própria presença de Deus, né? Nós sentiremos essa presença de Jesus, mesmo estando distante do tabernáculo, nós sentiremos a presença de Jesus no nosso meio, né? E a 22ª, pessoal, é a plenitude do Espírito, que diz o seguinte: a presença e a capacitação divina será a experiência de todos que estiverem sujeitos à autoridade do rei. E a referência disso, pessoal, está em Ezequiel, tá? Diz assim: porém meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. E pessoal, para acabar agora, olha que tremendo, a 23ª é a perpetuidade do milenar, pessoal. E ele diz o seguinte, na 23ª, diz o seguinte: o que caracteriza a era milenar não é visto como temporário, mas eterno. E uma das referências que ele usa, ela está em Daniel, no capítulo 29, no verso 24, que diz assim: 70 semanas estão decretadas para o meu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Pessoal, espero que vocês guardem essas 23 teses no seu coração, pelo menos uma delas, porque nós temos uma grande oportunidade de nesse período milenar com Jesus, reinar com ele aqui, estabelecer esse império, ser um agente, ser algum funcionário desse governo de Cristo de alto escalão, né? Aqueles que se dedicarem, quanto mais se dedicarem a sua vida aqui, os missionários, os evangelistas, aqueles que servem a Deus, terão uma parte muito importante nesse reino milenar com Cristo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio longo, mas um vídeo muito importante para nos prepararmos para esse grande, incrível período de reinado com Jesus. E fique com Jesus até o próximo vídeo. Tchau!